Olá pessoal, então vamos agora para o exercício número 5 de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Seguindo os dados do exercício anterior, para quem não viu o vídeo, eu recomendo que assista o vídeo anterior, onde eu faço o exercício número 4, tá? No exato instante em que a Ferrari emparelha com o Fusca, o motorista da Ferrari ouve um sinal de alerta do GPS do seu carro, informando que existe um radar de velocidade a 250 metros à frente, com um limite de velocidade de 100 km por hora. Neste instante, o motorista da Ferrari continua acelerando o carro e seu período de reação demora 2 segundos, quando então ele inicia o processo de redução de velocidade da Ferrari, freando o carro, o veículo, no caso, a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado, para reduzir a velocidade. Ao passar pelo radar, ele será multado por excesso de velocidade? Essa é a pergunta que o problema quer que a gente responda, né? Então, conforme o exercício anterior, como vocês podem ver na figurinha aí, no momento que a Ferrari emparelhou com o Fusca, né, ela está a 44,4 metros por segundo. Essa é a velocidade dela, certo? E aí, o problema diz que, nesse instante, que ele está com a velocidade de 44 metros por segundo, que ele emparelha com o Fusca, o motorista recebe um sinal do seu GPS, um alerta do seu GPS, dizendo que tem um radar de velocidade 250 metros à frente, com limite de 100 km por hora. Só que o motorista, todo motorista, ele tem um tempo de reação, né? Ele tem a percepção, depois ele tem um tempo de reação. Esse motorista da Ferrari, ele entre o tempo de ouvir o alerta do GPS e começar a frear o carro, ou seja, reduzir a velocidade do carro, ele demorou 2 segundos, né? Só que durante esses 2 segundos ele continuou com o pé lá embaixo do acelerador. Ele continuou acelerando aos 4 metros por segundo ao quadrado, né? Que é o dado do exercício anterior, exercício 4. Então a primeira coisa que eu preciso definir é qual a velocidade que ele vai estar depois desses 2 segundos, certo? E aí, depois disso, né, ele começa a desacelerar a uma taxa de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Ele vai reduzindo a velocidade dele a uma taxa de 4 metros por segundo ao quadrado. Inclusive aqui no problema está errado, tá, gente? O processo de redução da velocidade da Ferrari freando o veículo a 2 metros por segundo ao quadrado. Não é 2, é a 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Por favor, desconsidere esse 2 metros por segundo ao quadrado. É 4, tá? Bom, então aí ele vai começar a desacelerar a 4 metros por segundo ao quadrado. E ali está o pardalzinho. O que o problema quer saber? Se ele vai passar ali a menos de 100 km por hora no pardalzinho, ok? E essa distância toda a gente sabe que é de 250 metros, que é a distância do pardal até o instante que ele começa a passar o carro, o Fusquinha, né? Bom, vamos agora colocar o problema aqui nesse novo slide para tornar a tela um pouco mais clean, né? Limpar a tela. E aí a gente vai analisar esse problema em 2 trechos. Primeiro, esse trecho número 1, que eu vou querer descobrir qual é a velocidade da Ferrari depois de continuar acelerando a 4 metros por segundo ao quadrado por 2 segundos, tá? Isso é muito simples. A velocidade final dela, a velocidade nesse trecho 1, vai ser o V0 mais AT. Né? É só jogar os dados na equação. O V vai ser igual a V0, que é o 44,4 metros por segundo, mais 4 vezes, que é a aceleração, né? 4 vezes o tempo que ele fala, aí, 2 segundos. Então, eu vou chegar à conclusão que a velocidade ao final do trecho 1 será de 52,4 metros por segundo, né? Gosto de converter para quilômetro por hora, já expliquei meus motivos aqui, né? Só para a gente ter uma noção, né? Para ter uma exata noção, uma dimensão de quão rápido esse carro tá, porque se eu chegar para você e disser assim, a Ferrari está a 52,4 metros por segundo, fica um pouco diferente para a gente não consegue quantificar, mensurar isso, né? É a mesma coisa que dizer o quê? A temperatura, hoje o tempo lá fora, nós estamos a 78 graus Fahrenheit.
gente não está acostumado a Fahrenheit, né? A gente gosta de ver a temperatura em graus Celsius, que a gente está lá acostumado a isso. Então, eu sempre converto, né, só para a gente ter uma noção da velocidade. Em outras palavras, essa Ferrari está muito rápida para os padrões brasileiros aí de limite de velocidade, né? Ela está a quase 190 km por hora. Ok? E aí, eu preciso determinar agora, depois de determinar a velocidade dela, nesse trecho número 1, qual o espaço que ela percorreu, né, nesse trecho número 1. Para isso a gente usa o quê? Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Né? Que eu quero determinar o delta S do trecho 1, eu isolo o delta S de um lado, eu vou ficar com V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Jogo os dados na equação, V final a gente acabou de calcular, que é o 52,4 elevado ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é 44,4 metros por segundo, eleva ao quadrado, divididos por 2 vezes a aceleração, 2 vezes o 4, certo? Com isso eu vou descobrir que ele percorreu nesse trecho 1 96,8 metros, ok? Jogo os resultados no nosso desenho, na nossa figurinha, né? E vou partir agora para a análise do trecho 2, certo? Se ele percorreu no trecho 1 98,8 metros, calcular a distância, né, do trecho, né, do carro nesse instante para o radar é simples, é 250 menos 98,8, que vai me dar 151,2 metros, ok? E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a velocidade final que a Ferrari vai estar no momento após do trecho 2, onde está o radarzinho, no final do trecho 2, né, onde está o radarzinho, qual é a velocidade que ela vai passar ali. Então, eu uso Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V ao quadrado é igual ao quê? V0 ao quadrado, que aí já é o 52,4 metros por segundo, né, eleva ao quadrado, mais 2 vezes o quê? O menos 4, que é a taxa que ele está desacelerando o carro. É negativa por quê? Porque ele está freando. Ou seja, a aceleração está no sentido contrário ao movimento do carro. Tá? Quando ela está tendendo a parar o carro, é uma aceleração negativa. Então é menos 4 vezes o delta S, que a gente já tem ali, 151,2. Certo? Com isso, eu tiro a raiz dessa equação e chego à conclusão de que o quê? Ele vai passar no radar a uma velocidade de 39,2 metros por segundo. E aí agora, de fato, eu preciso transformar isso em quilômetros por hora, tá? Multiplicando por 3,6. 39,2 para passar por quilômetro por hora. 39,2 vezes 3,6 vai me dar 141 quilômetros por hora. Ou seja, o carro vai ser multado, já que o limite de velocidade é quanto? É 100 km por hora. E aí esse nosso amigo ele vai ser multado, certo? Se ele não quiser ser multado, bom, aí já terminou o problema, tá, gente? Eu já provei que ele vai ser multado, mas se ele não quiser ser multado, qual é a taxa de desaceleração que ele... Aí já é um complemento do problema, tá? Qual é a taxa de desaceleração que ele deveria imprimir ao carro para que não fosse multado? A gente sabe que ele colocou lá uma desaceleração a 4 metros por segundo ao quadrado, né? Para eu determinar qual é a desaceleração no caso, né, que ele deveria colocar no carro, eu também vou usar a Torricelli, isolar a aceleração de um lado da equação. Eu vou ficar aqui o quê? A aceleração é V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 delta S. Simplesmente vou jogar todos os dados na equação. Velocidade final a gente já tem, né, que é... Na verdade, eu vou ter que ter, né, que é o 100 km por hora, ele tem que passar ali no radar 100 km por hora. Esse 100 km por hora, quando a gente converte para metro por segundo, vai me dar esse 27,8. Então, se você pegar lá 100 km por hora para converter em metros por segundo, basta dividir o 100 por 3,6. Então, 100 divididos por 3,6 vai me dar o 27,8 que vocês estão vendo aí. Então, velocidade final, ao passar no radar, tem que ser
27,8, que é o limite, elevado ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, que é o 52,4, divididos por 2 vezes o espaço, 2 vezes 151,2. Com isso, eu vou descobrir que a aceleração que esse carro teria que ter, né, para não ser multado, seria de 6, negativa, né, seria de 6,52 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pode verificar se os nossos sistemas de freio, né, dos nossos carros, eles têm essa capacidade de frear a essa taxa de desaceleração. Então eu coloco agora aqui uma tabelinha só para vocês verem como é que é a taxa de desaceleração de uns carros, né? Então, por exemplo, um carro que está navegando, que tá trafegando a 100 km por hora, que equivale aos 27,8 metros por segundo, quando ele entra em frenagem máxima, né, ou seja, quando o motorista pisa fundo no freio, ele ainda vai percorrer o quê? Uma distância de 49,2 metros até parar. Com isso eu posso calcular qual é a taxa de desaceleração dessa frenagem, né? Que é usando Torricelli, né, que é o v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2a delta s, que é a mesma equação que eu usei para resolver o que eu pedi anteriormente, que é a desaceleração de menos 6,52 metros por segundo ao quadrado, que seria o tempo que ele demoraria, a desaceleração que ele deveria imprimir ao veículo para passar no radar no limite lá de 100 km por hora. Então vamos determinar agora para ver se essa aceleração de fato é possível, né? Então, simples, V0, o V final é 0, né? Então a gente menos o 27,8 ao quadrado, né, que é a velocidade inicial que ele estava, né, divididos por 2 vezes o ΔS, 2 vezes 49,2. Vai me dar uma taxa de desaceleração de menos 7,9 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um carro com freio ABS, né, ele para parar por completo, né, estando a 100 km por hora, ele vai percorrer uma distância de 49,2 metros. E esse equivale a uma taxa de desaceleração de menos 7,9 metros por segundo ao quadrado, que é a taxa máxima que o carro desacelera. Como o nosso problema a gente calculou que é 6,52, é perfeitamente factível. Ou seja, se um motorista da Ferrari, ao invés de desacelerar a 4 metros por segundo ao quadrado, ele desacelerasse a 6,52 metros por segundo ao quadrado, ou em outras palavras, se ele fizesse uma pressão um pouco maior no pedal do freio, ele passaria ali a 100 km por hora no radar e não seria multado, né? Ok? E aí eu faço uma comparação também agora só com uma velocidade de 110 km por hora, né? E vai dar a mesma taxa de desaceleração de menos 7,9. Ok, pessoal? É isso, movimento retilíneo uniformemente variado, é isso, do exercício número, deixa eu ver aqui, exercício número 5 foi isso, e eu peço a vocês que se gostaram desse exercício, se estão gostando do canal, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer um exercício muito legal, o exercício número 6, ok? Abraço, pessoal, obrigado.